no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Temos muitas crianças, né? Que bom, graças a Deus. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Encontraram aí? Então veja o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo número 9. Tem como título aí, na sua Bíblia, Simão o Mágico. Está vendo? Então, diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 8, verso de número 9. Simão o Mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludidos com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e de Samaria a receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes do Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aí, meus irmãos. Essa é uma passagem assim conhecida da Escritura, né? Eu não sei se você já tinha passado por aqui, se você sabia que a Escritura fala também acerca de magia, fala acerca de um mágico. Mas antes de falar sobre esse mágico aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Atos. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos narra o nascimento da igreja. O nascimento da igreja. Como tudo começou. Se você quer saber como tudo começou, é só ler o livro de Atos dos Apóstolos. O nascimento da igreja cristã. É interessante observar também como a igreja cresceu e cresceu de forma assim muito rápida. No capítulo 1 vemos os apóstolos, os 11 apóstolos. No capítulo 2 já encontramos 3.000 pessoas que se renderam à mensagem apostólica, se converteram a Cristo. E então caminhamos um pouquinho mais, chegamos no capítulo número 4, e aí vemos não mais 3.000, mas agora 5.000. E no capítulo 6 encontramos uma multidão de fiéis se rendendo a Cristo. A igreja cresceu e cresceu rapidamente pelo poder do Evangelho, pelo poder da operação do Espírito Santo. Porém, meus irmãos, conforme a igreja crescia, também cresciam os problemas. E é sempre assim. Onde a igreja floresce, parece que junto com a igreja também, junto com o trigo também floresce o quê? O joio, né? Então a igreja crescia, se multiplicava, mas também o joio começou a aparecer e as dificuldades surgiram. Dificuldades internas e dificuldades externas.
E nós vamos ver logo no início do livro de Atos que externamente as perseguições aumentaram. Vocês sabem que os apóstolos foram perseguidos, foram presos, Estevão foi martirizado a pedradas. Eu creio que vocês conhecem muito bem essa história. E internamente a igreja também estava sofrendo. Havia um casal lá, um tanto quanto dissimulado. Vocês se lembram desse casal? Ananias e Safira? Então, esse casal mentiu ao Espírito Santo, mentiu aos apóstolos. E então, mais um problema na igreja. Eles morreram, né? Por conta dessa mentira. Isso gerou temor e ao mesmo tempo pureza na vida da igreja. E por meio, meus irmãos, dessas lutas e de muitas vitórias, a igreja foi avançando, avançando, crescendo, crescendo, crescendo. E chegamos então aqui no capítulo de número 8. E eu quero mostrar para os irmãos que a igreja ela cresceu não apenas em Jerusalém, mas ela foi se espalhando. E ela chega então na cidade de Samaria. Olha novamente aí na sua Bíblia e veja o que aconteceu ali na cidade de Samaria. Aí no capítulo 8 mesmo, versículo 4. Diante da perseguição, diz o verso 4, incrementos os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho de Cristo, quando chegou naquela cidade que estava debaixo de trevas, a cidade de Samaria, o Evangelho de Cristo produziu libertação. Aquele povo foi alcançado, perdoado, transformado. Aquele povo, meus irmãos, sentiu uma profunda alegria depois que receberam a palavra de Deus. Porém, encontramos aqui também em Samaria um camarada complicado. O nome dele, como nós já vimos, é Simão. Assim como eu coloquei, a igreja vai crescendo e algumas coisas vão acontecendo. Encontramos um impostor da fé aqui no capítulo de número 8. Era um problema complicado. Uma pessoa dissimulada foi tentando assim entrar no meio da igreja com o propósito de destruir, na realidade, com o propósito de desviar o foco. E esse camarada, Simão, ele estava sendo um instrumento do próprio Satanás, um instrumento nas mãos do diabo para enganar aquelas pessoas. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre essa distinção entre a fé verdadeira e a fé falsa. Você está aqui nesta noite e eu espero que você possua a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você está aqui, você já até professou a sua fé, recebeu o sinal da aliança que é o batismo, mas talvez o seu coração não esteja devidamente fundamentado em Cristo. Talvez o seu olhar ele está cruzando aí, por muitos lugares. Talvez está cruzando principalmente os sinais, como Simão. Mas o seu olhar ainda não foi direcionado para a cruz. Não foi direcionado para a cruz. Só na cruz há redenção. Então eu quero que você faça também, à medida em que você ouvir a palavra de Deus, uma análise da sua própria vida, que você coloque o seu coração sobre a palavra de Deus e deixe que essa palavra sonde o seu coração, descubra o seu coração, para que você se volte mais e mais e mais para o Senhor da glória, para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar, meus irmãos, falando um pouquinho acerca desse impostor, a presença desse impostor aqui, e como ele atraía uma multidão. Isso está escrito nos versículos 9 a 11. Então o texto bíblico diz que esse impostor da fé, ele se chamava Simão, e a sua principal função, ou a sua principal tarefa, ou até mesmo a sua profissão, era mexer aí com a magia, com artes mágicas. Ele era, vamos colocar assim, uma espécie de feiticeiro. Ele mexia com algumas coisas relacionadas à bruxaria, à feitiçaria, e era uma coisa satânica, era uma coisa realmente do mal. Esse era Simão. Ele morava em Samaria, como diz o texto bíblico,
E lá em Samaria as pessoas eram extremamente místicas, as pessoas gostavam dessas coisas assim, sobrenaturais, essas coisas místicas, eles eram extremamente supersticiosos, os samaritanos, e eles acabaram então, meus irmãos, caindo no encanto de Simão. Simão era um camarada que tinha boa lábia, e associado com a boa lábia, né, com a boa palavra, uma palavra que convencia todo mundo, estavam ali também aqueles sinais que ele demonstrava. Pois bem, as pessoas ficaram maravilhadas, extasiadas, admiradas com tudo o que elas estavam vendo na vida de Simão. E qual foi o resultado? Elas se agregaram a ele, se ajuntaram a ele. E um grande grupo de pessoas, então, começou a dar ouvidos a esse camarada lá na cidade de Samaria. E essas pessoas acreditavam no poder de Simão. Elas falaram, nossa, mas esse homem realmente tem poder. O próprio Simão, quando ele comparecia naquelas reuniões, ele dizia, eu sou um grande vulto, né? Uma grande personalidade, um grande ser. E o povo, meus irmãos, também considerava Simão uma espécie de mega-star, né? Era o mega-star da feitiçaria. E ele se tornou muito popular, mas muito popular. E diz o texto bíblico que tanto os grandes quanto os pequenos seguiam Simão. Tanto as pessoas influentes, as pessoas, vamos dizer assim, que tinham uma estrutura, né? Que tinham formação na sociedade, davam ouvidos para Simão, ficavam impressionadas com Simão, mas também os homens mais insignificantes, vamos colocar assim, os menos influentes também davam ouvidos a Simão. Eles diziam assim, nossa, esse homem aí é o grande poder de Deus. Esse homem é chamado o grande poder de Deus. Simão, ele gostava desses elogios, ele aceitava esses elogios, e ele também se considerava uma pessoa mais elevada, uma pessoa acima da média. Ele foi ganhando a confiança do povo, e ele foi mantendo ali o povo escravizado dentro dessa estrutura satânica. Um homem que mexia com feitiçaria, com magia, e por meio desses encantos, ele ia ganhando a confiança do povo. Ainda hoje, nós encontramos muitos desses espalhados pelo nosso Brasil afora. E infelizmente encontramos até alguns desses infiltrados no meio de algumas igrejas. Meus irmãos, hoje nós percebemos que as pessoas, elas realmente estão, como Simão, né, atrás de sinais, elas estão atrás de maravilhas. E é interessante observar que as pessoas vão atrás de sinais e maravilhas, elas querem ver alguma coisa diferente, e há muitos pregadores também que estão dispostos a oferecer essas coisas diferentes, essas coisas que não são o Evangelho de Cristo Jesus. Então, junta aí a fome com a vontade de comer. Mas esse caminho, meus irmãos, é um caminho muito perigoso, e por isso há muitos cristãos frustrados, há muitos cristãos decepcionados, porque um dia colocaram sua fé em um desses impostores da fé, colocaram a sua fé em um desses marqueteiros da fé, porque um dia colocaram a sua confiança em algum falso profeta ou falso pastor, em algum milagreiro, e ficaram decepcionadas. Não é difícil encontrar pessoas assim no meio evangélico. Por quê, meus irmãos? Porque eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que o evangelho no Brasil, principalmente, tem se tornado muito místico. Parece que ele tem se tornado uma mistura, né? As pessoas já não estão mais assim satisfeitas com a pureza, com a simplicidade da mensagem da cruz. Parece que elas sempre querem uma coisa a mais, uma coisa a mais, uma coisa a mais. E olha, meus irmãos, a fidelidade e pureza do Evangelho acaba, infelizmente, sendo ignorada e trocada em nome dessas coisas pueris que não têm valor algum. É por isso que as pessoas vão colocando coisas místicas dentro do culto, porque isso chama atenção. Assim como Simão gozava de grande audiência naquela época, hoje ainda há muitas pessoas fazendo isso e tendo grande audiência. Há muitos falsos profetas, meus irmãos, que buscam popularidade e poder e iludem o povo com as suas promessas. E promessas muitas vezes de fartura e prosperidade, e como eu estou colocando, se esquece da simplicidade e do poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Uma coisa que me chama a atenção é que o texto diz que esse homem, ele estava realmente aqui sendo dirigido e controlado pelo próprio Satanás.
Satanás, meus irmãos, se nós olharmos a Escritura, desde o princípio, ele é um mestre ilusionista, não é mesmo? Foi isso que ele fez lá com Adão e Eva no paraíso. Ele é um mestre na arte do ilusionismo. Foi ele quem colocou Simão lá na cidade para ganhar a confiança do povo e manter o povo escravizado ao pecado e distante da verdade. E Satanás, meus irmãos, ele continua utilizando a mesma tática, ele continua utilizando a mesma estratégia, ele continua utilizando a mesma técnica. Há muitos cristãos sendo iludidos, enganados e frustrados. Estão frustrados porque colocam a confiança em pessoas que são verdadeiros impostores da fé. Agora, veja aí na sua Bíblia que interessante, né? Que até mesmo um impostor, ele pode acreditar que é um convertido, né? Aqui no versículo de número 12, fala sobre a conversão desse impostor. Veja o que diz o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão, ele abraçou a fé. O próprio Simão abraçou a fé. O mágico, o ilusionista, o encantador, o feiticeiro, ou talvez o bruxo, eu poderia dizer, Simão, esse encantador, ele abraçou a fé e mais, diz o texto que ele foi batizado. E mais, ele acompanhou ainda um líder da igreja, ele acompanhava, diz o texto, Filipe de perto, fazendo sempre a mesma coisa, observando, maravilhado, extasiado, os sinais e os grandes milagres que Filipe praticava. Filipe, meus irmãos, ele evangelizava os samaritanos, basicamente fazendo duas coisas: anunciando o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. É o que diz o texto aí que nós acabamos de ler, verso de número 12. Basicamente, a mensagem de Filipe estava concentrada nesses dois pontos. Filipe saía por Samaria falando sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. O reino, meus irmãos, que Filipe anunciava, o reino indica o governo, o poder, indica a soberania, o controle, o reinado de Deus sobre todo esse mundo caído, o reinado de Deus sobre Satanás, o reinado de Deus sobre as nossas vidas. Então, Filipe anunciava o reino de Deus, ele anunciava um Deus soberano, um Deus que reina, um Deus que controla, um Deus que domina, um Deus que tem o reino e tem o controle desse reino. O controle desse reino está em suas mãos. E o segundo ponto aqui da mensagem de Filipe era o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele proclamava, meus irmãos, a obra perfeita de Jesus Cristo realizada lá na cruz. Ele falava sobre o ministério de Cristo e falava sobre a obra de Cristo. Essa era a mensagem que Filipe proclamava. Simão, então, ele está diante da mensagem verdadeira, era a mensagem do Evangelho, e diz o texto que ele ficou empolgado quando ouviu Filipe, e ele ficou tão empolgado, que ele decidiu também se batizar. A gente percebe uma diferença, meus irmãos, entre Filipe e Simão. Simão, ele também reuniu uma multidão, mas era uma multidão de espectadores que só ficavam empolgados assim, né, com o que ele fazia. Simão. Agora Filipe era diferente. A mensagem que Filipe anunciava era uma mensagem que resultava numa colheita de corações transformados. Ele pregava a mensagem do Evangelho. Filipe fazia muitos milagres, mas o foco de Filipe não estava nos milagres, o foco de Filipe estava na obra da redenção. E como diz o texto, naquela ocasião homens e mulheres foram batizados, a igreja crescia e até mesmo Simão, vendo aquele movimento, ficou empolgado com as curas e os milagres que Filipe realizava. Ele disse: eu também quero ser batizado, eu também quero professar a minha fé, porque eu também quero ter o mesmo poder que Filipe tem. Eu fico pensando, Simão, ele foi exposto ao Evangelho. E ele foi exposto, meus irmãos, ao autêntico Evangelho. Mas vocês percebem que ele foi exposto ao autêntico Evangelho, mas a fé que ele possuía era uma fé falsa, era uma fé vazia.
Era uma fé destituída do principal conteúdo, destituída de Jesus Cristo. Era uma fé vazia porque não era uma fé focada em Jesus Cristo. Era uma fé focada em milagres. Era uma fé focada em sinais. Ele colocou todo o seu coração, toda a sua fé naquilo que ele estava vendo Filipe realizar. Ele não estava comprometido com Cristo. Ele não estava comprometido com o Evangelho. Ele, na verdade, não queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele ficou empolgado porque, de repente, ele encontrou um homem que fazia coisas maiores do que ele próprio fazia. Ele encontrou um homem que curava paralíticos. Ele encontrou um homem que expulsava demônios. Ele encontrou um homem que curava todo tipo de enfermos. E, de repente, se depara com essa coisa sobrenatural e diz: eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero realizar esses milagres. Nossa, que poder soberano. O milagre, meus irmãos, não é o foco. Simão não entendeu isso. O milagre não era o foco. O milagre, ele apontava para o foco. O milagre, ele não era o fim. O milagre era o meio para conduzir ao fim. E o fim era o Senhor Jesus Cristo. O milagre, meus irmãos, dentro desse contexto, dentro de todos os contextos bíblicos, é apenas um sinal. É apenas uma seta que aponta para algo maior, que aponta sempre para o Redentor, para o Senhor Jesus. Isso é muito importante, porque quando você confunde o sinal com aquilo para que o sinal aponta, você se perde. Eu vou tentar aqui dar um exemplo e ilustrar isso. Há muitos cristãos que se parecem com Simão nessa questão, né? Cristãos que ficam assim, iludidos, extasiados e correndo atrás de sinais, correndo atrás de sinais, correndo atrás de sinais. Eu uma vez conheci uma pessoa lá em São Paulo e ela dizia isso. Ela falou assim: pastor Edmar, eu não resisto. Quando eu ouço falar que tem um milagreiro na cidade, um profeta que vai fazer alguma coisa diferente, eu tenho que ir lá. E ela vivia correndo de igreja em igreja, atrás dos milagres, atrás dos sinais. Ela queria ver coisas sobrenaturais. Ela não estava muito preocupada com Jesus Cristo, com a adoração a Deus, não, nem com a sua própria salvação, mas ela queria ver coisas. E vivia atrás dessas coisas, e acabava se esquecendo do foco principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, imagine aqui uma situação, e a gente vai tentar ilustrar isso, quando perdemos o foco correto da nossa fé, como Simão. Você está lá no seu carro, e você tem um filho, vamos colocar assim, 2 anos, 1 para 2 anos, está no seu carro, seu filhinho está ali do seu lado, de repente, você percebe que um pássaro muito bonito parou ali do lado do carro. Parou do lado do carro. E você está estacionado, o teu filhinho está ali, você olha aquele pássaro, nossa, que pássaro bonito. Bom, o que você faz? Você bate no teu filho e faz o quê? Olha lá, filho. E você começa a apontar para o pássaro. Olha lá, filho. Olha lá. Eu já fiz isso com meu filho, acho, apontando uma girafa no zoológico. Mas assim, a história foi a mesma, né? Você aponta o pássaro, mas ele não olha para o pássaro. Ele olha para onde? Ele olha para o teu dedo. Ele diz assim: é lá. Ele fica assim: é lá, filho. Mas ele fica olhando para o teu dedo. Ele fica focado no sinal. E ele quer imitar o sinal. Ele fica empolgado com o sinal, ele dá risadinha com o sinal, e você não está preocupado com o sinal, você está preocupado, né, com que ele veja o objeto que você está apontando. Mas ele fica ali e ele olha para a ponta do dedo, ao invés de olhar o objeto, ele se concentra no sinal. E como eu falei, começa a querer imitar você, e ele vai dando a risadinha e tal, mas ele não consegue enxergar o pássaro. E aí você fica revoltado, né? Esse menino não enxerga o pássaro, enxerga o meu dedo. E você está apontando, e ele está olhando para o teu dedo. E foi mais ou menos o que aconteceu com Simão. Ele ficou olhando para o sinal. E ele não conseguiu enxergar o pássaro. Ele ficou olhando para o sinal, ficou empolgado com o sinal. Ele seguiu Filipe, meus irmãos, diz o texto bíblico, porque ele queria imitar o sinal. Ele queria fazer o que Filipe
fazia, ele estava extasiado com o sinal, mas ele se esqueceu de que o sinal apontava para algo maior, o sinal apontava para Cristo. Por isso, meus irmãos, Simão, ele nunca conseguiu enxergar a feiura do seu pecado, ele não conseguiu enxergar a glória do Redentor, ele não conseguiu enxergar a necessidade de arrependimento que havia, era necessário em seu próprio coração. Ele ficou distante, por quê? Porque ele concentrou demais no sinal, ele ficou olhando para o dedo. E há muitos cristãos que infelizmente estão no mesmo caminho, que estão perdidos olhando para o dedo, ao invés de olhar para o Redentor, o mantenedor de todas as coisas. Simão, após ser batizado, ele permaneceu junto com os crentes do texto, mas ele não amava Cristo. O foco não era Cristo, o foco era o poder. O foco era o poder. O foco eram os sinais, as maravilhas. As coisas parecem que não mudaram. Simão abraçou a fé, meus irmãos, e há muitas pessoas abraçando a fé, mas a questão é: qual é o objeto da nossa fé? Qual é o objeto da sua fé? Porque se o objeto da sua fé são os milagres, se o fundamento da sua fé foi o seu batismo aqui, se o fundamento da sua fé foi a sua profissão de fé, se o fundamento da sua fé é a igreja presbiteriana, se o fundamento da sua fé é o pastor, não façam isso. Se o fundamento da sua fé for qualquer outra coisa que não, senão o Senhor Jesus Cristo, pode acreditar que você está perdido. Por mais que a sua fé pareça ser real, por mais que a sua fé pareça ser autêntica, por mais que você acredite que tenha a fé salvadora, se o foco está no sinal e não está em Cristo, você ainda não tem a fé salvadora, como Simão. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que o batismo, Simão foi batizado, o batismo com água ou nas águas, ele não salva. Simão, ele creu externamente, diz o texto, ele foi até mesmo batizado, mas ele continuava impuro, ele continuava carente, vamos colocar aqui, do novo nascimento. Simão, ele foi batizado, meus irmãos, mas ele nunca foi salvo. Você já parou para pensar na possibilidade de você ter sido batizado, mas você nunca ter sido realmente salvo? Estamos diante de um homem que foi batizado, mas nunca foi salvo. Ele viu o sinal, mas ele não viu a Cristo. O objeto de sua fé era o poder, eram as maravilhas, eram os sinais, mas o objeto da fé não era o Senhor Jesus Cristo. E Filipe, que tinha lá esticado o dedo, repleto de sinais e maravilhas, curando pessoas, expulsando demônios, levantando paralíticos, Filipe fazendo todos aqueles milagres, para quê? Para apontar para o Senhor Jesus. Os milagres iam acontecendo e tudo deveria culminar no Senhor Jesus, mas Simão ficava apenas olhando no dedo. Será que talvez essa não seja a sua situação nessa noite? Será que não é preciso fazer também uma avaliação, meus irmãos, no nosso próprio coração? Talvez nós não estamos também olhando demais para o dedo ou para as coisas ao nosso redor, estamos esquecendo da figura principal. Todos os ponteiros, meus irmãos, todos os ponteiros devem nos levar a Cristo, e somente a Cristo. Simão não quis olhar pela janela e contemplar o Filho de Deus. Por isso a sua fé não era uma fé autêntica, era uma fé falsa. Um impostor, professo e batizado. Mas vamos continuar, e veja o versículo 14. Que esse camarada, ele era perverso. A perversão do impostor. A partir do versículo 14 acontece uma coisa interessante, meus irmãos. Os apóstolos, do verso 14, eles souberam que um grande avivamento havia acontecido em Samaria. Pedro e João, foram para lá.
E quando chegaram lá, diz o texto bíblico que Pedro e João, eles fizeram uma oração para que os crentes, batizados e professos recebessem o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Veja, hoje nós não fazemos dessa forma, né? Nós vamos começar a batizar aí as pessoas para depois impor as mãos para que elas recebam o Espírito Santo. Hoje é o contrário, né? As pessoas recebem o Espírito, e isso muda no livro de Atos. A partir do capítulo 10, as coisas já começam a funcionar assim. As pessoas, elas creem, recebem o dom do Espírito. Ela estava no início, né? Estava começando a se estruturar, estava num período, eu diria, de transição. E o Senhor Deus, meus irmãos, queria unir judeus e outros povos, no caso aqui judeus e samaritanos, num único povo, na igreja. E para formar a igreja era necessário que isso acontecesse. Por isso, nessa passagem, o recebimento do Espírito Santo aconteceu depois do batismo. A presença dos apóstolos foi essencial, porque a presença dos apóstolos na cidade de Samaria indicava, na verdade, a presença de Deus, a aprovação de Deus. Era como se Deus estivesse testificando para os apóstolos, para a igreja: olha, agora o povo ampliou, não são mais só os judeus, são os judeus e os gentios, são os judeus e os samaritanos. E os apóstolos puderam constatar os samaritanos, aquele povo gentil, recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo. Meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus já havia agido no coração dos samaritanos antes do batismo, mas o que acontece aqui, no versículo 14, 15, é que houve um derramamento do poder do Espírito sobre a vida deles. E foi um derramamento tão sobrenatural que algo ficou evidente. Os comentaristas dizem que o que ficou evidente e que chamou a atenção de Simão possivelmente foi o dom de línguas. Possivelmente foi o dom de línguas. É o que os comentaristas dizem, porque foi uma coisa assim evidente. Todo mundo percebeu. E neste contexto, quem surge novamente na história? Simão. Simão estava lá, estava junto com a igreja. Quando chegou Pedro e João, ele ficou mais empolgado. Estava com Felipe, agora chegaram os cabeças. Agora chegaram os apóstolos. Simão estava lá empolgado. E de repente ele percebe que o Espírito Santo de Deus está descendo sobre aquele povo que havia sido batizado. E algumas evidências foram manifestadas. E ele fica então mais empolgado ainda. Ele percebeu que o poder dos apóstolos, meus irmãos, era um poder diferenciado. E o que ele fez? Ele tentou então comprar, não é isso? Ele ofereceu uma soma de dinheiro para ter essa mesma capacidade, esse mesmo dom, o dom de conceder o Espírito Santo. Meus irmãos, que loucura isso, né? Ele falou: olha, eu pago para que eu tenha esse dom. O dom de cura, expulsar demônios, levantar os paralíticos é interessante, mas esse daí, tipo, onde o Espírito Santo vem, esse daí é mais interessante ainda. E ele estava disposto a pagar. Possivelmente Simão, ele já havia comprado algumas fórmulas mágicas lá na cidade de Samaria, né? E ele pensava que podia comprar também agora do apóstolo Pedro esse dom aí, que é o dom de impor as mãos e vir o Espírito Santo. Eu acho que Simão, ele acreditava que Pedro e João eram os agentes do Espírito Santo, né? Eles são os agentes do Espírito Santo, Pedro e João. Só falar com eles que você resolve o problema, só comprar. E ele desejava, meus irmãos, esse poder. Ele queria ser uma espécie de sacerdote, um líder, né, da igreja, mas não para promover a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele queria promover a sua própria glória. E nesse ponto, meus irmãos, a gente precisa notar algo muito importante. Simão queria comprar esse poder, né? O poder de fazer milagres e o poder de conceder aos homens o Espírito Santo. E parece que as coisas não mudaram muito. Parece que as coisas não mudaram muito, porque vocês já perceberam como há no meio evangélico muitos falsos profetas querendo comprar o favor de Deus? Há muita gente querendo comprar o favor de Deus, e há muitas pessoas também vendendo o favor de Deus. Elas querem comprar e querem vender o favor de Deus. Simão, ele dizia assim: eu quero o poder.
Simão dizia: eu preciso do poder e eu vou comprar esse poder. E os líderes evangélicos hoje dizem o seguinte: ó, vem aqui e você obterá o poder que você precisa para a sua vida financeira, o poder que você precisa para mudar radicalmente a sua estrutura financeira, o poder que vai tirar todas as suas enfermidades. As pessoas começam a vender, mas olha, tudo isso tem um custo, e o custo é um tanto quanto alto, porque a tua oferta terá que ser alta. Você vai ter que queimar alguma coisa que tenha muito valor para obter esse poder. Então hoje nós vemos as pessoas querendo comprar o poder de Deus, querendo comprar o favor de Deus, e pessoas vendendo também o favor de Deus. Tudo, meus irmãos, que Deus nos oferece é gratuito. Por isso que Pedro ficou revoltado, porque tudo que Deus nos oferece é gratuito. Tudo que Deus nos oferece em Cristo é gratuito. Sabe por quê? Porque se tivesse preço, eu e você jamais poderíamos pagar. Tudo que Deus nos oferece é gratuito. Nada do que Deus tem é para vender. Nada do que Deus tem pode ser vendido. Tudo é oferecido gratuitamente, meus irmãos. Como diz a Escritura lá no livro do profeta Isaías, você compra sem dinheiro, porque é graça. E para isso, basta você se aproximar de Deus com o seu coração quebrantado, com o seu coração arrependido. Basta você se aproximar de Deus em confissão, em contrição, reconhecendo quem você é e suplicar a Ele o favor, e certamente Ele, graciosamente, por meio de Cristo Jesus, Ele nos atende, Ele nos responde, Ele nos abençoa. Mas não dá para pagar. Para pagar não dá. Veja o que diz o versículo 20, então. Vamos ver como que Pedro lidou com esse pedido de Simão. Simão ficou empolgado e disse: eu quero comprar. E vejamos o que Pedro disse para ele no verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa assim nervosa, né? Ele era meio explosivo, temperamental. Quando ele ouviu aquele pedido absurdo, alguns comentaristas dizem o seguinte, que foi como se Pedro dissesse assim: ó, vai para o inferno. Foi mais ou menos o que Pedro disse. Alguns comentaristas colocam assim, que Pedro olhou para ele e disse: ó, já te carrega. Foi uma forma dura, assim, extremamente dura. Pedro responde para ele com dureza e com firmeza. Ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ele não foi seduzido pela oferta de Simão. E isso é muito bonito, porque Pedro, ele era um camarada incorruptível nessa questão financeira. Ele não cedeu. Ele não disse assim: bom, quanto você tem? Simão era um cara rico, muito rico. Mas ele não perguntou: e aí, quanto vai custar? Não. Diz o texto, meus irmãos, que de forma dura e categórica que ele disse, né? Não tens parte e nem sorte neste ministério. É como se ele falasse assim: Simão, esse negócio, cara, não é para você não. Você está fora. Esse negócio não é para você. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você não tem parte na graça de Deus. Você não tem parte na salvação. Você não tem parte no cristianismo. Você não tem parte no evangelho. Você não tem parte na igreja. Porque o seu coração, ele não é reto diante de Deus. Quando Simão se aproximou de Pedro e falou: eu te ofereço isso, eu fico pensando, meus irmãos, Satanás sempre utilizou essa estratégia. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O ponto fraco dos homens é o dinheiro. Não é só o dinheiro, vocês sabem. Dizem que são três: dinheiro, sexo e poder. E poder. As três áreas em que o homem talvez mais caia. E Satanás utiliza e atua nessas três áreas de modo assim, diabólico. E o texto diz que Simão foi lá e tentou comprar, mas Pedro não se corrompeu por dinheiro.
porque ele não era movido por dinheiro, ele era movido pela vontade de Deus. Pedro era bem diferente. Filipe, meus irmãos, Pedro era bem diferente de Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes também recebeu uma oferta, você se lembra? E por 30 moedas de prata ele vendeu o seu Senhor, o seu Salvador. Judas, ele cedeu, mas Pedro não cedeu. As riquezas, meus irmãos de Deus, elas não precisam ser compradas, porque as riquezas de Deus, elas foram compradas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A obra da redenção é uma obra completa, plena e perfeita, e por meio dessa obra, Deus nos garante salvação, perdão, restauração, vida eterna. Não precisamos pagar, porque a obra já foi paga. E veja aí na sua Bíblia, verso 22 e 23. O que acontece então? Versículo 22, Pedro então parece que ele sai, ele pegou pesado com Simão, mas depois ele dá uma aliviada, ele diz no verso 22, arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o tempo do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. O apóstolo Pedro, meus irmãos, inacreditavelmente ele está chamando um homem batizado professa ao arrependimento. Ele está diante de um homem que é membro da igreja, professo, batizado, e chamando esse homem ao arrependimento, dizendo que ele não é salvo. Você já parou para pensar que você pode ser membro da igreja, professo, e não ser salvo? O apóstolo Pedro está chamando esse homem batizado e professa ao arrependimento, porque esse homem se tornou externamente, meus irmãos, um cristão, mas internamente ele continuava sendo um homem mau. Diz o texto que ele estava em fel de amargura, o coração estava amargado. E uma outra expressão, laço de iniquidade, ele estava amarrado, escravizado a uma série de pecados. Veja, você pode ser membro dessa igreja ou de uma outra igreja. Você pode ter sido batizado, pode ser um crente professo, participar da Santa Ceia. Mas eu quero que você pense um pouquinho nesta noite. Olha, se o seu coração não é sincero diante de Deus, se você lá no fundo da sua alma está em fel de amargura, se você está enroscado em muitos pecados escravizadores, você precisa nesta noite, em nome de Jesus, se arrepender. Você pode ser membro dessa igreja, mas você precisa se arrepender. Você precisa se voltar para Deus, você precisa correr desesperadamente para a cruz, porque se você permanecer no estado em que você se encontra, enroscado nesses pecados, eu tenho certeza que esses pecados começarão a amargar a sua vida. E esses pecados trarão ruína para a sua vida, trarão perdição para a sua vida. Esses pecados vão envenenar a sua alma. Por isso você precisa se arrepender. Veja, meus irmãos, às vezes nós não consideramos muito essa possibilidade, né? A possibilidade de sermos membros da igreja e de repente e a nossa fé? E a nossa fé? Aí você fala assim, pastor, eu não professei a minha fé e não fui batizado, estou livre dessa exortação. Não está livre. Porque se você está aqui também nesta noite e você ainda não professou a sua fé, se você não recebeu o sinal da aliança, que é o batismo, eu quero lhe dizer o seguinte, essa é uma excelente oportunidade para você tomar essa decisão. Em nome de Jesus, se Deus estiver falando ao seu coração, essa é a hora para que você se arrependa, para que você mude o seu caminho, para que você abandone o pecado, para que você se volte para a cruz. Você não pode continuar como você está. E eu lhe garanto pela palavra que há um Pai celestial, amoroso, santo, bondoso, gracioso, que está de braços abertos para te receber, para te restaurar e para te perdoar. Há muitas pessoas, meus irmãos, vivendo como esse homem aqui. Há muitas pessoas vivendo como Simão. Elas ficam empolgadas, elas enxergam o dedo indicador,
do pregador, elas enxergam o dedo indicador, mas elas não focam no pássaro, não olham para fora da janela, elas não conseguem enxergar a realidade do Redentor. A verdadeira fé, meus irmãos, ela vem e brota em nosso coração quando vemos a glória do Senhor Deus na face de Jesus Cristo. Você que está aqui nesta noite pode ter tido todas as experiências espirituais, as mais fantásticas, né, deste mundo. Talvez você já teve experiências assim, fantásticas, você pode ter tido todas as experiências, mas se você estiver apenas olhando, sabe, para o poder, para os sinais, para estas coisas, pode acreditar que se o seu foco não está em Cristo, o que você tem no seu coração não é a fé salvadora. E você precisa voltar o seu olhar para a cruz, para a cruz, para a cruz. Eu estou dizendo isso por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós olhamos para a igreja e olhamos para a estrutura da igreja e dizemos que legal, a estrutura nos basta, mas a estrutura não é um fim em si. E olhamos talvez para o trabalho infantil, para os nossos filhos, e concentramos naquilo, e de repente olhamos para a ceia e concentramos naquilo, e nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, talvez para a nossa profissão de fé, para o nosso batismo, o fato de termos o nosso nome no rol de membros, ou até o fato de sermos dizimistas, e olhamos para esses pontos, mas nos esquecemos que esses pontos apontam para algo maior, apontam para o Redentor, apontam para a cruz, mas nós estamos lá perdidos com os pontos, nós estamos perdidos com os sinais, e esquecemos que os sinais estão apontando para algo glorioso, para algo que veio do Senhor, que veio para nos salvar, para algo que nos transforma, nos muda, mas de repente nos contentamos com os sinais, e caminhamos dentro da estrutura da tradição, com o nosso coração vazio, destituído da salvação. A passagem, meus irmãos, finaliza, eu entendo com uma grande interrogação, porque o texto bíblico diz assim, o verso 25 e 26, Pedro diz, respondendo porém Simão Pedro, diz assim, rogai, respondendo porém Simão lhes pediu, olha o que Simão pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Ele, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizava a muitos. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que essa resposta de Simão, alguns dizem que foi meio que sarcástico, né? Roguem por mim aí, talvez não vai acontecer nada do que vocês disseram. Dizem que eles estavam fazendo uma espécie de zombaria, mas outros entendem que quando Simão diz assim, por favor, roguem por mim ao Senhor, alguns dizem que isso é expressão de quebrantamento, de humildade. Ele estava pedindo para que alguém intercedesse por ele, para que Pedro e João intercedessem por ele, e era como uma espécie de reconhecimento. Particularmente, meus irmãos, eu não vejo aqui sinais de arrependimento na vida de Simão. Eu não vejo. Eu não consigo enxergar aqui um homem numa atitude de confissão, um homem numa atitude de reconhecimento de pecado. Eu não consigo enxergar aqui em Simão também uma declaração de fé. Não, eu não consigo enxergar. Eu não sei qual foi o fim de Simão, para mim é uma grande interrogação, mas no dia final, no dia do juízo, a gente vai saber se ele foi salvo ou não foi salvo. A Escritura não diz se ele foi salvo ou não foi salvo. Nós podemos levantar aqui muitas conjecturas e possibilidades, como eu falei, um grupo vai dizer que ele foi, outro grupo vai dizer que ele não foi, eu não sei. Eu entendo que ele não demonstrou tanto arrependimento assim, não expressou arrependimento. Mas o ponto central não é Simão nessa noite. O ponto central é a sua vida diante de Deus. Esse é o ponto central. É a sua relação com Deus. Esse é o ponto central. Então, eu quero que você nesta noite faça aí dá uma rastreada na sua alma. Talvez você também abraçou a fé. Eu abracei a fé. Mas fé no quê? Na estrutura? No batismo?
ser membro da igreja, ser dizimista, você abraçou a fé no quê? Sinais, poder, você abraçou a fé, você está abraçado ao quê? As pessoas abraçam a fé em muitas coisas e se satisfazem com isso. Talvez você está focando demais, como eu coloquei na ponta do dedo, mas está esquecendo do que há por trás disso. E eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, consiga enxergar aquilo que o meu filhinho não conseguiu enxergar. Né? Aquilo que talvez o teu filhinho não consiga enxergar, que você consiga enxergar para fora da janela. Que você consiga enxergar o que está lá fora. Que você consiga enxergar Cristo. Isso é o mais importante. Porque o sinal aponta para Ele. E assim você será salvo. Tudo é sua fronte. Pai, nós ficamos tão empolgados com as coisas relacionadas à igreja e ficamos tão empolgados, Pai, com a estrutura, com o fato de sermos membros de uma igreja ou frequentarmos uma igreja, ficamos empolgados, Pai, com coisas que são na realidade secundárias. Nos esquecemos, ó Deus, de que o sinal sempre aponta para algo maior. Todos os ponteiros, ó Deus, da nossa vida, eles convergem em uma única direção, convergem em direção a Cristo. E nós queremos, Pai, olhar para a nossa vida e para todos os sinais que circundam a nossa vida e queremos enxergar o Teu Filho Jesus. Ó Deus, que não nos percamos com o sinal, que não nos percamos, Pai, com a estrutura. Nos dê graça para enxergarmos pela fé o Teu Filho Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. É possível, ó Deus, que haja pessoas aqui nesta noite que professaram a fé, foram batizadas, mas ainda não foram salvas. É possível, Pai, que haja pessoas caminhando dentro da estrutura, da tradição, mas que ainda não foram redimidas pelo sangue de Cristo. Ó Santo Deus, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite, Pai, transformadora para essas vidas, que estas pessoas, ó Deus, enxerguem algo além do sinal, que elas consigam enxergar, ó Deus, o Teu Filho Jesus. Abençoe, Deus querido, a vida também de todos aqueles que nos visitam, que ainda não professaram a fé. Ó Deus, produz aquilo que só Tu podes produzir. Transforma e renova corações, Pai. Porque se esses corações não forem transformados e renovados, eles caminharão para a perdição, para a destruição, para a morte. Por isso pedimos em nome de Jesus, quebranta e quebra corações aqui nesta noite e faça com que cada um enxergue na cruz a salvação. Pedimos também, Pai, que Tu estejas abençoando esse momento em que iremos participar da ceia, que Tu prepares devidamente o nosso coração, para que dignamente em Cristo participemos do pão e do vinho. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós iremos ouvir um hino, meus irmãos.